Olá, pessoal, tá tudo bem com vocês? Por aqui vocês estão sabendo que a gente passou uma situação muito difícil com a Angel. A primeira vez que a Angel fica doente desde que nós a adotamos. Então nós passamos aí uns dias bem nervosos, bem tensos. Quem acompanhou na comunidade, lá na aba comunidade do canal aqui, e quem me acompanhou no Instagram, Gatos e Cia Renata, viu o que estava acontecendo. E eu já queria há muito tempo falar sobre como é ter um gato paraplégico dentro de casa. No meu caso, a minha gatinha Angel Marie. Mas antes disso, quem está chegando aqui, quem está há pouco tempo por aqui, ou quem caiu aqui de paraquedas, se inscreva no nosso canal, deixe um like e um comentário se possível e visualizem os nossos vídeos até o final, porque a sua visualização é muito importante para nós, para atingir as metas do YouTube e a gente poder ajudar mais ainda esses animaizinhos que estão aqui. Essa foi a finalidade de eu ter feito o canal, de eu estar aqui, que é uma certa exposição, sim, da nossa vida, de algumas coisas, não é a vida toda, mas é uma exposição da nossa imagem, de certas coisas que acontecem, dos nossos bichinhos. Então essa foi a finalidade do canal. Eu relutei muito, mas eu fiz. E vamos lá para mais esse vídeo. Então, gente, se alguém aqui ainda não assistiu como foi que aconteceu a adoção da Angel, eu vou deixar o link do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Sempre tem alguma coisinha lá na descrição, a gente falando do Instagram. E eu vou botar lá o vídeo para vocês verem como aconteceu essa adoção. Não vou falar agora de novo, né? O que eu quero mostrar nesse vídeo, eu vou colocar aqui pedaços de vídeos que eu fui fazendo com ela. Vou mostrar onde eu arrumo as coisinhas dela. As trocas de fralda, como é feita. Então, gente, eu já tô preparando um novo vídeo para mostrar todo esse processo que foi quando ela teve a infecção urinária e a infecção no pulmão. Não vai dar para colocar nesse vídeo que vai ficar muito longo, tá? Eu tô jogando esse hoje, aí eu tenho um outro videozinho mostrando a arrumação de Natal, falando do aniversário do Gabriel, e logo em seguida, no outro dia depois, uns 2 dias depois desse outro vídeo, vai vir um vídeo explicando tudo sobre a doença dela. Mas ela tá bem, gente. Ela já tinha ido ao veterinário quando ela veio pra gente, por causa do problema dela. Não tem nada a ver com coluna, o ortopedista falou. Ela faz a fisioterapia. Eu tive que aprender a fazer a fisioterapia, gente, nela, porque não tem como pagar sessões e tinha que ser feita a sessão toda semana. Então, aprendi com um profissional como que se faz a fisioterapia. É claro que se eu pudesse fazer a acupuntura nela, nossa, seria muito melhor. O que o ortopedista me explicou, lá no abrigo me falaram, quando ela veio do abrigo, quem tratou da adoção falou uma coisa, que ela tinha uma fratura no quadril, que cicatrizou, né, daquele jeito, calcificou, gente, desculpa. Aí quando eu levei ela de novo, o doutor falou que o caso dela era bem comum, que ela não tinha as cabecinhas do fêmur, mas que ela podia voltar a andar, sim, podia. Talvez o caso dela fosse uma cirurgia, e ao invés dele tratar tudo disso, eu levei na Mangueira, lá é mais barata, a cirurgia também é mais em conta, ele simplesmente me jogou para um ortopedista muito, muito caro. Ele mesmo falou, vocês nem imaginam quanto é o valor desse ortopedista. Mas como o caso dela é incomum, pode ser que ele queira pegar ela de graça como uma experiência. Ou cobrando pouco. Não, gente, poxa, eu fiquei meio assim com ele, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente vai procurar um outro ortopedista dentro das nossas possibilidades, gente. Ajuda nesse canal dando visualização, gente. Pede pro pessoal se inscrever, porque o pessoal se inscreve, olha, tô com 900 e pouco. E as visualizações 100 e pouco, 200. Alguns vídeos 300. Quer dizer, fica difícil a gente conseguir alguma coisa desse jeito, mesmo que a gente chegue aos 1000. E isso vai ajudar muito aos animaizinhos. Então, gente, é muita responsabilidade ter um animal desse jeito. E é claro que, porque eu tenho um animal nessa condição de ser paraplégica, é claro que vai existir sempre comparação. Hoje em dia existe na internet, no Instagram, né? No YouTube, no TikTok, por aí, um monte de coisa. Muita gente que trata de animais paraplégicos. Tanto gatos quanto cachorros, gente. E alguns se adaptam ao carrinho, né? Outros não. A Angel ainda não testei, mas eu tenho muita vontade de testar. Porque eu acho que às vezes ela merece dar uma corrida, ela merece
não forçar tanto aquela coluna, isso vai ser bom para a postura dela. Tem animais que se adaptam e outros não, a gente não obriga. Acontece que a Angel ainda não tentou. Eu quero ver o carrinho para ela para tentar sim. Não é porque uma pessoa falou lá numa rede social que isso não é bom, que isso não. Já tem outras pessoas que falam que é bom. Então a gente tem que ver. A gente tem que ver o animal. A gente, quando tem filho, sai da nossa barriga e nem todos são iguais, podem ser parecidos em alguma coisa. Mas pode. O meu filho teve uma adaptação na escola muito difícil. Mais difícil do que quando chegou a época da minha filha para a escola, que ele é o mais velho, né? Cada um é de um jeito. Às vezes é muito difícil de entender isso. E há muita comparação, sim. A Angel não é uma gata triste. Ela não é. Eu não sei se quando pegaram ela, como ela tava. Eu só sei que ela tava grávida já com esse problema. Ela teve os filhotes e cumpriu o papel de mãe dela. Ela amamentou, ela não rejeitou nenhum. E assim, mas ela tem um temperamento muito forte. Pra mim, ela tem traumas, sim. Algo aconteceu na vida dela. E a gente não sabe se ela foi abandonada nessa condição, se ela ficou nessa condição na rua, se ela nasceu com esses problemas no fêmur. A gente não sabe muito, tanto é que quando ela adoeceu, eu entrei em contato com o abrigo, eu falei, a Angel adoeceu aí, vocês me mostraram até o exame que foi feito, aquele examezinho, porque os 2 filhotes dela morreram na época da adoção, aí ficaram com medo, fizeram de novo o exame, deu tudo negativo para essas doenças que tem aí em gatos. Mas eu falei assim, vocês têm os papéis para me dar? Porque pode ser que o veterinário me peça isso, ele queira ver. Elas falaram, ó, a gente está atrás, não está achando, mas você viu sim o exame. Qualquer coisa, se pedir, a gente paga. O abrigo que pede ajuda falou isso para mim. Que se o médico pedisse muito, quisesse ver, não acreditasse na minha palavra, que eles até pagariam para a Angel, né? Que quando eu falei, eles ficaram um pouco preocupados, muito preocupados, né? É uma adoção difícil, a adoção de um gato paraplégico. É complicada, nem todo mundo quer. Eu já vou mostrar os videozinhos dela se trocando, as coisinhas dela, tá, gente? Mas antes eu quero explicar algumas coisas. A Angel gosta de brincar, ela gosta de correr do jeitinho dela pela casa, ela ama um chinelo. Graças a Deus a gente sabe que ninguém nunca bateu nela com chinelo, porque ela ama chinelos, né? Mas assim, ela é bem... Como eu posso dizer? Eu acho ela uma gata que se estressa com facilidade, nervosa sim. Ela tem os traumas dela sim, ela tem um temperamento forte. É claro que por ela ser paraplégica, por ela sentir que ela... Eu não sei se o gato tem essa noção, né? Mas ela tem que se defender. Então, ela se defende mesmo, né? Com as unhas dela, com as garrinhas dela. Se algum gato discute num canto da casa, ela vai atrás pra bater. E até quando eu estou cuidando dela, ela me ama. Mas quando eu tô cuidando dela e ela se aborrece e ela não quer que eu cuide, eu já levei muito tapa na cara. Ela já enfiou, ela enfia muita unha aqui no meu peito. Agora eu tô mais esperta pra não deixar ela fazer isso, né? Tem que cortar as unhas dela, já vou chegar lá. Enfia aqui quando cresce, enfia a unha aqui, morde na hora da troca. E aí depois ela lambe. Gente, ela lambe. E assim, eu canto pra Angel. Quando eu vou trocar a fralda nela, que é um momento que não é muito bom, tem dia que ela tá ótima, que ela quer que ela troca. Tem dias que ela não quer. Justamente quando a limpeza tem que ser maior, já vou explicar sobre a limpeza, ela me morde muito, ela mia, ela quer sair do lugar, sabe? A gente tem que ficar esperto para não machucar, então eu canto. Eu invento letras de música para ela. Ai, Angelzinha, bonitinha. E, gente, no veterinário, eu vou chegar também no veterinário. Como é a higiene da Angel? Nós sabemos que dar muito banhos em gatos abaixa a imunidade do gato. Eu já fiz vídeo aqui no canal dizendo que gatos não precisavam de banho, salvo a orientação do médico, salvo algumas necessidades. Ou quando você pega um gato na rua que tá com muita pulga, que tá muito sujo, você tem que limpar ele para botar ele na sua casa com os outros gatos. E a gente tem que ouvir as opiniões dos médicos veterinários. Tem gato com problema de pele que vai precisar de um banho semanal, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para o pelo desse gato não embolar, essas coisas todas. Não costumo dar banho nos meus gatos. A não ser que seja o gato adoeceu, tá com diarreia, tá ficando amarelado, a gente dá um banho. No caso da Angel, o que acontece? Tem que se tomar muito cuidado, porque gatos paraplégicos fazem muita infecção urinária. Sim, gente,
Fazem sim. Infelizmente, é uma condição deles. Há os gatos paraplégicos que não esvaziam a bexiga sozinhos. A Angel esvazia sozinha. Mas mesmo assim, nós temos que tomar cuidado com a higiene dela sempre. Gastamos muita fralda, muito lenço umedecido e muito tapete higiênico quando precisamos colocar ela em algum lugar por um período. Temos que fazer a higiene com muito cuidado para não machucá-la. Banhos. Não dou banho todos os dias, gente. Impossível fazer isso. O que eu faço? Eu pego de 1 a 2 vezes. Não vou dizer pra vocês que eu dou 2 vezes na semana sempre. De 1 a 2 vezes pra lavar da cinturinha pra baixo. Mais da cintura ainda. Já chegando lá na pepecazinha dela. E o bumbum, o rabinho e as patinhas. A aguinha morna, tá? A primeira vez que eu dei até no terraço. Ela tinha chegado aqui em casa muito fedidinha. Ela veio do lar temporário, muito escura, tanto é que tem uma lateral dela que já clareou um pouco, mas ainda tem a mancha. Ela veio cheirando muito mal. Não sei como era no lar temporário, eu só sei que ela veio fedendo muito, tadinha. Passava lenço umedecido ali, um paninho úmido ali. Aí quando fez um dia muito quente, eu com muito medo dela ficar doente. Então aí tava muito quente, eu dei o primeiro banho dela lá no terraço. Não foi muito bom para ela. Então eu aprendi. É um aprendizado. Eu aprendi, fui vendo vídeo, fui pesquisando. A água morninha no tanque. Eu boto no baldinho, a água morna, vou jogando devagar e vou lavando com shampoozinho pet, vou lavando bundinha, vou lavando tudo, rabinho. Não subo esse banho, tá, gente? Eu não subo. E aí, gente, tem que enxugar muito bem. Tem gatos que se adaptam ao secador. Tem gatos que viram leões e tigres na hora do secador. Eu nunca testei com ela, porque eu tô sem secador. Nunca testei. Então, tem que enxugar muito, muito, muito bem. Nos dias quentes é bom. Mas mesmo assim, ali onde fica a bexiga, tem que enxugar, porque para nós mulheres não podemos ter muita umidade, que podemos ter infecções. Para elas também é a mesma coisa. Para os gatos machos também. Não é só gata fêmea. Os paraplégicos machos também. Então eu faço isso. O que eu faço nos outros dias? Deixo ela suja? Ah, o lenço umedecido Renata não limpa tão bem. Olha, não posso passar pano úmido nela também o dia inteiro, principalmente à noite. Dependendo do tempo, então, fica muito difícil. Passo o lenço umedecido, que ajuda muito durante o dia. Fez cocôzinho, o cocôzinho dela é muito bom, a não ser que venha uma diarreia que eu nunca vi ela ter. Aí você vai ter que dar uma lavadinha, cuidado, ver o tempo como tá. Ou pega um pano úmido, passa ali com o sabãozinho, tira o sabãozinho quando eu dou banho lá também, com a água morna, passa sabãozinho e depois tira e enxuga muito bem. A mesma coisa é o pano úmido, que eu também costumo passar com o shampoozinho de pet. Depois pego o outro lado do pano úmido e tiro e enxugo muito bem. E durante o dia a gente vai usando o lenço umedecido. Tem dia que tá funcionando muito bem aquilo ali, só com o lenço umedecido, tá? A Angel tá sempre satisfeita na hora que eu faço isso? Isso, já disse que não. O temperamento dela é forte. Tem gatos que são mais tranquilos, tem outros que não, tem um temperamento mais forte, são mais agitados. Tem gatos que se acostumam mais rápido com aquilo que você coloca para eles. Tem gatos que demoram mais um pouco. Tem gatos que você treina, você vai dar um petisco na hora e ele vai aprender rápido. Tem outros gatos que vão demorar. A Angel, então, na hora que eu tô trocando, se eu troco com outra pessoa junto, é muito mais fácil. A Maria dá um petisco, alguma coisa, e mesmo assim ela briga para trocar as fraldinhas e a gente tenta tornar aquele momento muito agradável. Eu canto, beijo. Já levei muito tapa na hora do beijo, entendeu? Mas tem que ter paciência. Agora, eu sozinha não tem como eu ficar dando o petisco para ela e ficar trocando ela ao mesmo tempo. Porque é uma limpeza com muito cuidado. Você não vai chegar não na bichinha. Então tem que ter um carinho, um cuidado para não machucar ela, tem que passar a pomada. Aí você vai colocar a fraldinha nela, eu uso fralda de bebê, eu faço os furinhos na fralda e deixo lá guardada para usar. Tem um lugar para trocar ela, boto um plástico embaixo, forro, boto o tapete higiênico. Já houve casos de tapete higiênico ter acabado? Já. Tive que botar uma toalha ali, boto até jornal embaixo também, e a gente vai fazendo. Não é anti-higiênico, porque se ela fizer alguma coisa ali, eu tiro na hora e troco.
E aí a gente vai botando, usando a fraldinha nela. É assim que a gente tá fazendo. A Angel tá demorando a se adaptar a essa troca de fralda? Sim. A culpa é minha? Não. Eu faço tudo com muito amor e carinho. Mas a gente tem que ver que é uma gata que tem uma história desconhecida. Desconhecida. Eu tive gatos aqui que se adaptaram ao local muito rápido. Eu tive um aqui, o Caramelo tem, eu vou falar dele, meu Deus. Ele demorou muito. Quando eu trouxe o Juca, eu tive muito medo, porque me falaram que ele que ele não se dava com outros gatos. Poxa, ele ficou uma semana com o piniquinho dentro do meu quarto. Aí em alguns dias ele já saía, mas as coisas dele ficavam no meu quarto. Mas assim, eu acho que em 4 dias ele começou a sair pra lá. E em menos de um mês ele tava andando pela casa toda. Hoje ele brinca o tempo inteiro, entendeu? E é um gato cheio de trauma que sofreu demais. Eu fiz um vídeo sobre ele também, mostrei como ele foi pego pelo abrigo num estado deplorável, com a cabeça aberta, uma coisa horrível. Então, gente, vamos lá assistir sobre o vídeo dela quando ela ficou doente também. E vamos ver, eu vou fazer uma troquinha de fralda agora que ela já tá precisando, já tá com bastante urina, a gente tem que ter esse cuidado. Então eu vou trocar para vocês verem como é e vou mostrar as que eu fiz aí durante alguns dias. E o lugar onde eu guardo as coisinhas dela, vamos lá. Gente, aqui embaixo tem plástico, botei esse pano e um pedaço do tapete higiênico, não precisa aqui usar ele todo, tá? Então, antes de pegar ela para não estressar muito ela, eu já tô com tudo preparado. Então, gente, eu já tinha mostrado a fralda. Tem uma toalha que eu gosto de enxugar, porque o lenço molha. Esses lenços aqui são bons. Tem um outro que é bom. Só um que eu comprei uma vez que não molhava de jeito nenhum. Então, eu também já tiro, tá, gente? Eu já tiro. Se sobrar, eu coloco aqui dentro de novo. Eu já faço a separação do lenço para passar nela. Já tô fazendo aqui, ó, a separação do lenço, tá, gente? Para não ter muito estresse. E a pomada dela aí. Então, gente, vou começar a tirar. A fralda fica sujinha mesmo. Vocês sabem que eu tô sempre varrendo o chão. Mas vocês acreditam que ela consegue passar ali pra fora? Ela vai lá pra fora. Eu vou tirar a fraldinha. Tem cocô ou não tem cocô? Vou tirar a fraldinha dela com muito cuidado. Oi, meu amor. Oi. E aí eu começo a fazer a limpeza. Ó. Olha como ela mexe essa pata, gente. Olha só. Ó. Ó. Aí eu vejo aqui no rabinho dela também. A gente vai limpando. Se tiver alguma sujeirinha, a gente vai tirando. Tá vendo essa parte aqui, ó? Mesmo dando de banhos, ó. Era pior, tá, gente? Quando veio lá do lar temporário, não foi do abrigo. E aí agora, para limpar aqui por dentro da barriga, é muito cuidado. Eu levanto para não machucar ela e vou passando o lenço umedecido. Vou passando. Eu fico... Cadê a Angel da mamãe? Angel da mamãe. Ela tá ficando nervosa, gente, mas eu faço com calma. Até eu ver que não tá saindo sujeira, tá? Então agora eu vou virar ela. Vamos virar ela. Às vezes eu viro sozinha, quando eu estou sozinha. Quando eu tenho alguém vem e me ajuda. Eu não quero que ela sinta dor, eu não quero que ela fique desconfortável. Vocês pensam assim, nossa, tá limpando tanto, você falou que não tinha cocô? Sim, mas a urina, ela suja. E ela teve uma infecção urinária há pouco tempo. A urina começou a clarear há pouco tempo. As patinhas, não para, ó, não para. Tudo muito sutil. Por que o outro lado é mais sujo? É onde ela mais se apoia. Só que aí, ó, o meu medo é esse. É a infecção urinária. Ó, a patinha tá limpa. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente passa aqui, ó. E aí eu venho com a toalha, gente. Eu não gosto de deixar ela molhada de jeito nenhum. Pode estar calor, pode estar fresco, pode estar frio, pior ainda. Eu não deixo ela molhada. Eu vou secando. Ai, Renata, você demora muito, por isso ela se estressa. Melhor demorar do que fazer de qualquer jeito, né, gente? E a bichinha adoeceu. Olha que eu tenho esse cuidado e ela adoeceu. As patinhas, gente, coisa gostosa. Aqui dos lados também, mas principalmente na barriga. Eu vou virar ela de novo, tá, gente? Vou virar. Passo até no rabinho, que eu passei o lenço umedecido no rabinho.
Vamos virar ela, já tá rosnando. Ô, minha bebê! Minha bebê! Cadê ela, mamãe? Cadê ela? Olha a Angel! Olha a Angel! Ela é bonita! Ela é bonita! Olha a Angel! Olha a Angel! Ela é bonita! Ela é bonita! Ela se acalma, tá, gente? Angel tentou morder Maria. Imagine eu sozinha, tá? Eu troco sozinha, hein? Quando Maria tá na escola, quando está fazendo os deveres de casa. Vamos lá. Agora a gente corre. Pronto. Terminamos essa limpeza, agora vai ser rápido, porque a gente se demora muito na limpeza. Angel, cadê a menina gostosa? E quando eu tô sozinha, é muita mordida que eu levo, que eu tô aqui desprevenida, cuidando dela, ela vem aqui. Mas, gente, não é mordida que arranca pedaço não, tá? Podem crer nisso, não arranca pedaço. Ai, mamãe botou o contrário. Viu, gente? Eu falando com vocês. Ó, essa partezinha do adesivo eu boto pra dentro da barriguinha dela, pra eu ter esse controle na hora de fechar. Porque às vezes ela, quando eu vejo, às vezes ela já tá tirando a fralda. Então, ó, gente, eu boto aqui, ó, essa partezinha que não tem adesivo pra fora, pra eu ter esse controle. Porque não dá pra botar ela de barriga pra cima. Ela não vai gostar. O gato não gosta. E agora eu vou girar ela de novo. Cuidado. Calma, meu amor, calma. Eu tô mostrando a real pra vocês. Algumas pessoas podem até falar, poxa, Renata, por que ela tá rosnando? Você tá fazendo errado, isso não é bom, não tô fazendo do jeito que eu aprendi, gente. É assim mesmo, ela não gosta. Já foi pior, tá? Ela tá até bem melhor. Pronto, eu queria botar a calcinha que a Janete deu, mas eu perdi a calcinha nisso de estar falando com vocês. Eu não... Agora só falta a calcinha para embelezar ela. Foi essa aqui, a tia Janete que deu, mostrei para vocês. Essa tem esses velcrinho. Vira ela para cá. A mamãe. Cadê neném, mamãe? Cadê neném, mamãe? Cadê minha bebê, mamãe? A gente verifica na barriga se não está machucando. Eu achei apertado. A calcinha, a fralda não tava, mas eu achei que a calcinha tava. Eu soltei um pouquinho. Olha ela aqui. Isso aqui também faz parte da fisioterapia dela, tá, gente? Um dia eu vou mostrar, tá? A gente educar ela a colocar as patinhas, porque ela, quando ela tá com raiva de mim, ela se levanta sozinha, tá bom? E depois ela não tem firmeza. Né, meu amor? Olha como tá bonita. Olha, não tem lesão na coluna, tá, gente? Não tem. Por isso eu posso fazer isso, não tem lesão. Eu vim cá com a mãe. Mostra ela aqui com a mãe dela. Eu fico sentada porque a minha coluna tava se acabando, trocava ela na cama. Pronto, meu amor, pronto. Tá tudo bem, pra você ficar limpa, viu? Ela é o bebê da gente, é o nosso bebê. O nosso bebê. Ah, tá zangada. Eu vou botar logo ela no chão, quer dizer, eu vou botar ela no sofá, ver se ela quer ficar no sofá. Pronto, mostra ela. E... tirar isso daqui que eu tirei da mesa. É do chão. Pronto. Vocês viram, né? É brabinha? Eu não falo isso de maldade, é brabinha. É dela, ela é assim. Pode ser que daqui a alguns meses ela vá melhorando cada vez mais, pode ser que sim. Mas pode ser que ainda fique alguma coisa nela, a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, e o temperamento dela me parece ser sim, ela tem a personalidade forte, como alguns aqui têm, outros já são mais tranquilos. Vamos lá assistir o vídeo. Sabe disso, não sabe? É de vez em quando, né? Tava com um cheiro, gente. O lenço umedecido limpa, mas às vezes ela faz muito xixi, aí não dá. Né, fia? Não é? Coisa rica, agora eu vou enxugar ela muito bem, tá, gente? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. É escuro, ó, tá vendo? Vou lá enxugar bem e botar a fralda.
Ó, botei ela um pouquinho só no sol, já enxuguei ela bastante. Botei ela aqui no solzinho. Aqui, ó, gente, bem amarelada. Quanto tempo ela ficou por aí, né? Antes de acharem ela, sem cuidado nenhum. Sem cuidado nenhum. E quando eu passo lenço umedecido, sai a sujeira do dia a dia, né? Ela tá sempre no chãozinho. Sempre que eu digo, é andando do jeito que ela anda no chão. Porque ela sobe nas coisas e dorme em cama, em sofá. Mas olha só, já tem uma tendência realmente a ficar mais sujinho que as outras partes do corpo. Mas isso aqui foram anos, gente. Acho que ela fez um xixi ali. Foram anos, não, desculpa. Mas isso aqui, gente, foi muito tempo na rua, se sujando, andando assim de lado, né? Que ela se arrasta mais por esse lado. Tá sentadinha, ó. Né, meu amor? Tá bem aborrecida. Por isso que eu não gosto de fazer isso sempre com ela. Eu prefiro... Tá aqui, ó, minha nervosinha. Mordeu meus dedos. Ó, que calcinha bonita. Olha. Olha. Fala oi pro pessoal. Oi, gente. Olha como eu sou linda. Olha. Oh. Ih, não. Não, mamãe, que linda. Guarda-roupa aqui é o meu guarda-roupa, tem esse aqui perto da janela, ó. Eu guardo as coisinhas da Angel. Aqui fica a luvinha que serve... Isso aqui é luvinha até de pentear, mas serve para massagear ela, para ativar a circulação sanguínea das patas, apesar dela mexer. Então, na hora que tá fazendo a fisioterapia, a gente faz essa massagem pelo rabinho até a coluna dela. Mas aí, ó, aqui fica as calcinhas. Uma já tá com ela. Tá faltando uma aqui. Eu acho que eu botei na corda. Porque eu tinha 3 que eu tinha comprado e a Janete deu mais essa. Então uma deve estar na corda. Aqui, gente, fica as fraldas. Eu já tiro... Tem uma rasqueadeira aqui, deixa eu botar aqui. Eu já tiro algumas do saco. É fralda de criança mesmo, de bebê. E eu já faço furinho. Então, às vezes, eu pego assim umas 10, ó. Já tenho que repor. E já deixo com furinho. A hipoglose dela, que não é hipoglose, né? Não, é
é Baby Derm, mas é pomada pra assadura. A Janete tinha me mandado 2 desses lenços umedecidos, já acabou um, esse já tá acabando, eu já comprei mais. Tapete higiênico. Ai, tá caindo aqui. Tem tapete higiênico, tem uns paninhos aqui pra ela, às vezes pra forrar, pra trocar ela. Eu boto plástico. Cadê o plástico? Deve estar na corda, gente, que eu lavo também. Forro com os paninhos. E é isso aí, gente. É aqui que eu guardo as coisinhas dela. A gente tem que ter uma organização pra guardar as coisinhas da Angel. Às vezes a pessoa fica pensando assim, será que a Renata aceita coisinha pra Angel? Gente, claro que eu aceito, que nem essa minha amiga Janete me deu fralda. Se alguém algum dia quiser fazer uma doação de tapete higiênico, que a gente usa demais, de fralda, lenço umedecido, que apesar de poucas vezes, pelo menos 1 a 2 vezes na semana, eu tenho que lavar as partes dela com água morna no tanque, eu amorno a água e enxugar muito bem. As outras vezes é com o paninho úmido, né, como eu expliquei. Apesar disso, ela também precisa muito do lenço umedecido para o resto das trocas durante o dia. Então, se alguém quiser enviar, pode entrar em contato comigo pelo Instagram. E quem me ajudou ali com o meu Pix, né, quando ela ficou dodói, aquele meu Pix é o número do meu Zap, tá, gente? Então, se alguém quiser, não tô pedindo, mas às vezes as pessoas me perguntam e ficam sem graça. Se eu aceito coisa pra ela, eu aceito sim. Fralda, lenço umedecido, tapete higiênico, eu tô aceitando sim pra ela, tá, gente? Não que a gente esteja pedindo, mas se quiser enviar de presente, é de bom grado. Então, gente, eu quero muito agradecer a vocês terem assistido o vídeo. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas é porque a gente tem que explicar, tem que falar sobre isso. Adotem os menos adotáveis. Adotar um gato paraplégico, um gato com deficiência, um cachorro também com deficiência, é mais difícil de cuidar. Sim, é mais cuidadoso, sim. Mas não é impossível, você não vai perder a sua vida, você não vai parar de viver, você não vai se tornar uma pessoa triste, você vai se tornar uma pessoa melhor e você vai conseguir fazer as suas coisas. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa, num certo momento sim, a vida também é feita disso, entendeu? Mas não é impossível criar um animal com alguma condição mais difícil, que não seja normal, perfeitinho lá, igual os outros, gente. É bom, faz bem pra eles, faz bem pra gente, faz bem pro mundo, a gente dá bons exemplos. Muito obrigada, deixa seu like, seu comentário. Quem quiser ajudar nas fraldas da Angel, a gente aceita. Nos tapetes higiênicos também, tá? É só entrar em contato lá pelo Instagram, se quiser falar com a gente, que a gente dá o endereço direitinho de onde mandar essas coisinhas para elas. Muito obrigada por vocês fazerem parte, porque vocês estando aqui visualizando já é uma grande ajuda de verdade. Visualização, inscrição e o like ajuda o canal a crescer e vocês vão estar fazendo bem para os animais. Agradeço aqueles que rezaram, que pensaram nela, que pediram a Deus pela cura dela. Agradeço aqueles que deram uma quantia para ajudar em todos os exames, ela fez todos os exames e na medicação dela. Agradeço a todos de coração, a vocês que estão aqui assistindo, mesmo que não comentem, mas que estejam vendo até o final e dando like. Que Deus abençoe a vida de vocês e dê aquilo que vocês mais precisarem, entenderam? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima!